né? Então é esse processo que a gente está buscando vivenciar, concretizar na escola. Imagine se um dia nós tivéssemos essas condições, gente. Será que então as coisas andariam? Há um dado, de 1936, que nos faz refletir muito. Em 1936, nós tínhamos ótimos salários para os professores. Vocês lembram, naquela época, casar com uma professora era fazer um ótimo negócio. Estou inventando ou é fato, gente? A história da educação revela isso. Eu não sei se vocês já viram como é que chama? No Aurélio. No Ruais eu não vi ainda. Mas no Aurélio tem lá, sabe o chupim? Sabe aquele passarinho que até o ovo dele é o outro que choca? Passarinho super folgado, chupim. Está no Aurélio, gente. Uma das acepções de chupim, qual que é? O marido da professora. Está no Aurélio. Se vocês quiserem, eu abro o Aurélio aqui agora e mostro para vocês. Por quê, gente? A professora tinha um salário tão bom que você podia casar com ela e levar uma vida tranquila. Aliás, você não era mais o Antônio Carlos, você era o marido da professora Maria José. Porque o salário dela, ela mantinha. Houve depois um certo político, não sei, da Suécia, parece que aí ele falou outra coisa, negócio de mal casada, mas isso aí foi lá na Suécia, né? Expressou, mas isso há muitos anos atrás, tal. Mas objetivamente, em 36 era isso. Depois, condições de trabalho, mármore, madeira, tudo limpo, bonito, equipado para a época. O professor ia ter uma inauguração na cidade, quem estava no palanque? O prefeito, o padre, o juiz, o delegado e o professor. Quem que ia fazer o discurso? O professor. Ah, mas isso é folclórico. Tudo bem, mas revela o valor social do professor. O apoio da família. Em 1936, havia um ditado que dizia assim: filho, se você apanhar da professora, chegando em casa, apanha de novo, apanha dobrado. Ou seja, gente, em 1936, nós tínhamos tudo aquilo que os professores pedem hoje. Salário, condição de trabalho, valorização e apoio da família. No entanto, todavia, porém, contudo, mas, entretanto, Teixeira de Freitas, o baiano, cria aquilo que vai ser logo em seguida o IBGE, e pela primeira vez nós temos uma estatística de reprovação no primário. E ele descobre, em 1936, que nós tínhamos, na primeira série primária, 50% de reprovação. Ou seja, as condições todas que nós desejamos, no entanto, era uma escola extremamente elitista. Ou seja, tem mais coisas aí envolvidas. O que se passa, afinal de contas? Eu gosto muito do Ortega y Gasset, quando ele diz que o que se passa é que, na verdade, a gente não sabe o que se passa. É muito difícil a gente compreender como as coisas se dão. Eu me lembro, discurso inaugural em Puebla, 1979, João Paulo II. Os bispos da América Latina. João Paulo II diz assim: os ricos cada vez mais ricos. Não senti firmeza. Os ricos cada vez mais ricos. Não, ele não falou isso. Se você fala, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, pode parecer fatalidade. Pode até parecer que é vontade de Deus. O Deus da vida, não. O que João Paulo II colocou?
os ricos cada vez mais ricos, às custas dos pobres cada vez mais pobres. Uma pequena relação. Agora, essa relação é o tempo todo ocultada. Enquanto as pessoas ficam procurando o seu nome na latinha, né? Desculpe, eu estou muito implicado com essa latinha. Como as pessoas caem na lógica, né? Achei a latinha, meu nome, meu nome. Oh, meu Deus. Então, gente, saindo de João Paulo, saindo da Coca-Cola, Lukács dizia que a aparência muitas vezes mais oculta do que revela a essência. O velho Marx no Capital, lembram? Se a aparência coincidisse com a essência, toda a ciência seria desnecessária. O grande papel da ciência é justamente superar a aparência. Então, muitas vezes, nós vivemos o problema, mas não compreendemos. Não existem minhocas aquáticas. Logo, alguém colocou essa minhoca aí. Logo, essa minhoca está aí por algum motivo. Logo, essa minhoca está muito apetitosa. Em algum ponto, minha lógica se perdeu, né? Ou seja, tem mais coisas entre o céu e a terra. Eu digo isso, gente, para a gente evitar um discurso moralista, né? Você, hein, professora, você faz isso com seus alunos como se fosse uma questão individual. A coisa é muito mais complexa, é uma questão histórica, cultural. Eu entendo, gente, em primeiro lugar, o que eu vejo? Eu vejo muitos professores sofrendo. Eu vejo professores adoecendo. Eu vejo professores da melhor qualidade, mas em dúvida se continuam ou não. E às vezes, o próprio professor parece que não compreende o que se passa. Para mim, há uma armadilha historicamente montada para o professor, e muito bem montada. Eu entendo que o professor está numa luta. Só que para mim, essa não é a imagem que mais bem representa a luta. Porque no boxe, você sabe quem é teu inimigo, quem é teu adversário. Para mim, a imagem que melhor representa a situação atual do professor é essa aqui. Eu percebo o professor recebendo bordoado de todo lado. É tudo culpa do professor. É sempre o professor que tem que resolver. Então ele recebe bordoado de todo lado. No entanto, muitas vezes também o professor está dando bordoada e não sabe bem em quem. Tá? Para mim, isso é fruto de uma armadilha. Notem, não são 5 armadilhas. É uma armadilha com 5 elementos. Desmonte social. Essa geleia geral que a gente está vivendo. Inclusive o desmonte da família. A desvalorização da educação escolar. Vocês sabem muito bem o que isso significa em muitas escolas brasileiras. O currículo disciplinar instrucionista. Eu não sei se vocês lembram, como é que eram as aulas antigamente? Eram assim, 50 minutos para português, 50 minutos para matemática. Lembram disso, gente? Não era assim antigamente? Bem antigamente, né? Tudo, é verdade, eu sei que é absurdo, mas era assim, né? Tudo fragmentado. Como o Miguel costuma dizer, né, Miguel Arroio, você tem essa grade curricular e depois tem uma florzinha na grade para dizer que não é bem grade, né? E a avaliação classificatória excludente. Não sei se vocês lembram. Bem antigamente tinha aquela mania de, nos primeiros anos do fundamental, ter que aprovar ou reprovar a criança, né? Como se o papel da escola fosse para aprovar ou reprovar e não ensinar. O quarto elemento, a formação frágil. Já falamos sobre isso. E o quinto elemento é a justificativa ideológica para o fracasso. Se você tem desmonte social, desmonte da escola, desmonte do currículo
e formação frágil, é muito provável que muitos alunos não aprendam. Quando eles não aprendem, são disponibilizadas justificativas ideológicas, dizendo o quê? Se ele não aprende, o problema é dele e da sua família, isentando a escola e o professor. Para vocês terem uma ideia da força dessa justificativa ideológica. Todos vocês sabem, no estado de São Paulo, a gente tem a progressão continuada. Há pais que entram na justiça pedindo para que o filho seja reprovado. Vejo o grau de internalização da justificativa ideológica. Você não vê esse pai entrando na justiça para que tenha concurso. Vocês sabem que a rede estadual de São Paulo, o estado mais rico da federação, nós temos 40% de professores que não são efetivados, gente. Todo ano, quem está na escola, é aquela rotatividade, desmonta tudo. Então, esse pai não entra na justiça para que tenha concurso público, mas ele entra na justiça para que o filho seja reprovado. Esse pai não entra na justiça para que o HTPC seja cumprido adequadamente, mas ele entra para que o filho... Ele não entra para que você tenha um quadro funcional completo na escola. Todo mundo sabe a falta que faz um professor ou uma merendeira, assim por diante. Ele não entra com processo para que aquela sala de informática, aquele teatro, não seja mais transformado em sala de aula, mas continue como teatro. No entanto, ele entra com processo para que o próprio filho seja... Não sei se fica claro, gente. O quanto essa justificativa ideológica está internalizada. Paulo Freire na cabeça, lembram? O oprimido hospeda o opressor. De tanto você viver a opressão, você acaba assimilando, internalizando o modelo opressor. É muito delicado isso. A questão é que, de um modo geral, muitos professores percebem apenas o primeiro e o segundo elementos e não se dão conta dos outros. Com isso, desorientado, o professor acaba fazendo adversários os que deveriam ser os grandes aliados. Em primeiro lugar, os próprios alunos, os colegas professores, os gestores, a família, assim por diante. Nós temos uma clareza, eu gosto muito desse ditado africano, é preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. Educar uma criança não é tarefa só da escola, do professor. É preciso toda uma aldeia para isso. Hoje nós buscamos uma cidade educadora. Então, existem algumas exigências básicas, se nós queremos uma educação de qualidade. Rever a formação inicial e continuada do professor. A questão do salário, do plano de carreira, do concurso, as condições de trabalho, a família assumir a sua parte, a valorização social. Essa é uma pauta básica, essencial, para que a gente possa colocar o professor em condições dignas de trabalho. No entanto, é preciso também atentar para uma exigência interna, que é a revisão das práticas e posturas dos profissionais que atuam na escola. Professor, devemos lutar pelas exigências externas ou internas? De novo, não é ou, é uma e outra. Ao mesmo tempo que eu me comprometo em sala de aula, eu vou para o sindicato, eu vou para o partido, eu vou para a rua, eu vou para a associação, eu vou para os meios de comunicação para ocupar meu espaço em defesa de uma outra sociedade. E para nós, um elemento fundamental aqui é um outro olhar do educador, um outro olhar do professor. Nós entendemos que as situações limites que nós vivemos na sala de aula, se nós não tivermos um outro olhar, a tendência é que elas caiam num ciclo vicioso que vai se realimentando, ao invés de você resolver essa situação. Vamos lembrar aquela situação clássica do passado.
o aluno aprontava alguma na sala de aula. O que o professor fazia? Ele encaminhava o aluno para a direção, para a coordenação. Ora, quando ele encaminhava o aluno para a direção, qual era a primeira mensagem que ele dava para o aluno? Você me venceu. Eu não posso com você. Isso é terrível, porque o aluno está buscando uma segurança, a autoridade. Ele não encontra, ele fica inseguro, ele vai tentar de novo para ver se acha essa segurança. Se de novo o professor encaminhar, o ciclo é reiterado. Segunda mensagem que ele dá: eu não posso com você, mas tem alguém na escola que pode. Portanto, o professor está diminuindo a sua autoridade. E vocês sabem, sem autoridade, não autoritarismo, sem autoridade não se faz educação. Terceiro, você mandava o aluno para a coordenação. Ele chegava na coordenação com aquele olhar 328B. Mas eu não fiz nada, essa professora me persegue, não sei porque que ela me mandou aqui. Pronto. Aí ele contava a versão dele, não batia com a versão do professor. Aí tinha que fazer a cariação, delegacia de polícia, uma coisa ridícula. Ou seja, por não ter um olhar, um outro olhar, uma outra compreensão, aquilo que seria a solução de uma situação limite, acabava complicando ainda mais. Por isso que essa questão do olhar para nós é fundamental. Um outro olhar sobre educando. Só o fato da gente mudar o nosso ponto de vista, podemos ver coisas diferentes. O que a gente está falando? Um profundo respeito, uma crença sincera na capacidade de aprender do aluno. Portanto, uma mudança do paradigma educativo, da exclusão para a inclusão. Eu faço um jogo de palavras aqui, mudar o óculos de Gauss pelo óculos de grau. O que é o óculos de Gauss? Lembram a curva de Gauss? Né? 20% vão muito bem, 20% vão muito mal e 60% vai assim e assim. Na verdade, o que está por detrás disso é uma profunda lógica de exclusão. Nós queremos o óculos de grau. O que é isso? É o óculos de quem quer ver de fato. Portanto, acompanhar esse aluno, fazer a mediação, estar junto. Nós sabemos aí dos saberes necessários para a docência. Muitas vezes, hoje em dia, como eu disse, há uma confusão entre a certificação e o domínio do saber. As pessoas confundem ter diploma. Não, mas eu sou formado em pedagogia, tenho até 3 especializações. Ele tem diploma, mas muitas vezes não tem o saber. Às vezes, na formação, o que acontece? Ele está preocupado com o diploma e não com o saber. Ele vai procurar o curso mais fácil. A aula é das 7 às 11. Ele chega às 7h45 porque ele vem do trabalho. E sai 10h15 por causa do ônibus. O intervalo é de 15 minutos. Vira 35 minutos. Só está preocupado